Yuya e Kaede retornam da pescaria. Ela fala muito empolgada como ele pegou todos aqueles peixes com as próprias mãos. Himp fica espantada com o que ouviu, mas ela viu pelas aulas de educação física que ele tem mesmo habilidades atléticas muito insanas. Yuya dá uma disfarçada e olha para o lado e vê Akira caído no chão e pergunta o que aconteceu. Ele diz que Himp foi muito cruel, usou e abusou dele. No começo foi até bom, ele só estava juntando cogumelos e vegetais silvestres. E antes que ele percebesse, ele estava sendo enviado para penhascos para recolher plantas. Foi cobaia dos cogumelos para saber se eles eram venenosos e foi usado como isca para atrair ursos. Yuya pergunta por que ele foi experimentar os cogumelos, se os professores disseram que não era para fazer isso. Então Akira já faz aquela cara de drama e diz que não precisava se preocupar com ele, o importante era manter o sorriso no rosto de todos. E Yuya, como um bom amigo, fica preocupado com a situação de Akira e acaba caindo em seu teatrinho e utiliza sua magia para verificar se ele tem algum veneno em seu corpo. E vê que o seu corpo está saudável e apenas pede para ele não fazer mais coisas imprudentes. E ele abraça Yuya de felicidade por ter dado atenção para ele. Depois de tanto esforço, eles vão verificar o resultado que obtiveram. E se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí e curte nosso vídeo, valeu! Então eles colocam tudo o que coletaram em cima de uma mesa. Enquanto o restante do grupo conversa, Yuya avalia todos os itens que estão em cima do balcão e remove todos que ele considera perigosos. E pergunta quem vai cozinhá-los. Aparentemente, nenhum deles sabe cozinhar. Então eles levam tudo o que coletaram até os professores. Chegando no local, Yuya encontra a Kaori e ela pergunta como ele está indo com o time. Ele diz que se não fosse a parte da sobrevivência, seria muito mais divertido. Kaori se despede e vai em direção ao seu grupo. Akira chega bem próximo a Yuya, perguntando o que foi isso que ele viu. Foi exatamente como Ryo e Shingo falaram. Ele tem muita proximidade com Kaori e ele está com muita inveja. E grita pra todo mundo ouvir que também queria ser próximo assim da princesa Kaori. Por ela ser a filha do presidente do conselho, pela maneira elegante com que ela se comporta e sua personalidade amável, é normal algumas pessoas a chamarem de princesa. Enquanto isso, a professora Sawada está avaliando os itens que eles trouxeram. É a primeira vez que uma equipe traz tanta coisa. Além disso, todos os itens que eles trouxeram são comestíveis. Todos do grupo de Yuya ficam muito contentes, até a professora, que está mais perto de aumentar o seu bônus. Mas não é para eles abaixarem a guarda, pois os pratos feitos com os itens que eles coletaram também serão avaliados. Então ela pergunta quem deles que irá cozinhar. E todo mundo aponta para Yuya. A professora o incentiva falando para ele fazer o seu melhor. A nota do seu grupo está em suas mãos, assim como o bônus da sua professora. E ele, meio assustado, só fala para a professora esconder essas segundas intenções. E já no local de preparo, todos ficam maravilhados vendo Yuya preparar os pratos. E chegam os professores para fazer a avaliação, mas eles estão muito bêbados. Professores olham toda aquela comida muito bem preparada e eles não resistem, precisam experimentar. A professora Sawada experimenta. Ela fica sem reação e Yuya fica preocupado, falando o que aconteceu. Todo mundo na euforia grita junto que tá uma delícia. A professora Sawada se pergunta como aquilo pode ser tão gostoso. Todos esses dias suas refeições foram feitas por um chefe de primeira. E Yuya fica um pouco envergonhado com tantos elogios, vendo todos muito felizes, ele pensa que tipo de sentimento novo que é esse. Ele fazia sua refeição, mas nem se preocupava muito com o sabor. E agora todos acham o que ele está fazendo fantástico. E está todo mundo empanturrado de tanto que comeu, e a professora Sawada, já naquele momento de manguaça, brinca perguntando se Yuya quer casar com ela. E é claro que todo mundo leva um susto. E a professora fala que ela é uma desleixada, ela não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe fazer nada dentro de casa. Desde a sua época de estudante, sempre fez só o que gostava, além de pesquisas. E não teve nenhuma aventura romântica nesse meio tempo. Então ela aponta para Yuya e diz, e é aqui que você entra. O bônus dela está em jogo aqui na viagem fora do campus. E tem um cara que sabe fazer uma comida tão gostosa. Não existe um espécime premiado melhor que ele em outro lugar. E pede por favor para se casar com ela. Todo mundo briga com a professora. Rin levanta bem mais braba e diz que ela não pode dar em cima dos alunos. Um outro professor diz que ele entende que ela tem algum tipo de complexo porque nunca teve um namorado na vida. Mas ela precisa lidar com essa situação com mais maturidade. Kaede chama a atenção da professora Sawada e meio com vergonha diz que Yuya não pode. E existem vários motivos para isso. E ela vai se enrolando cada vez mais.
Mas enfim, simplesmente não pode. Yuya, coitado, já pensa que o problema tá com ele e se acha um fracassado. A professora Sawada chega bem pertinho de Yuya e fala que não precisa ser agora, ela vai esperar o tempo que for preciso. E todos continuam dando um esporro na professora e ela fica olhando para Yuya com uma cara de encantada. Então a professora faz um drama que depois de tantas críticas ela está com vontade de chorar. E Yuya, como sendo um bom cavalheiro, tenta consolar, dizendo que esse assunto de casamento é muito repentino e além disso existe a relação entre aluno e professor. Mas ele a acha uma professora fantástica. E era tudo que ela precisava ouvir, que daí ela corre e dá um abração nele, dizendo que ele é um cara super legal e deixou a professora agora muito feliz. E continua abraçando Yuya, enquanto Kaede tenta tirá-lo dos braços da professora. Os outros professores estão arrependidos por terem dado bebida para a professora Sawada. Enquanto a professora esfrega a cara de Yuya nos seus peitos, Akira só fica olhando de lado sentindo uma enorme inveja dele. Kaede, tentando ainda separar Yuya da professora, pede ajuda para Rin, que está ali se divertindo dando boas gargalhadas. Rin diz para a professora Sawada que Yuya parece que está sufocando. Então ela solta e dá risadas olhando para Yuya perguntando se ele chegou no paraíso. E Yuya diz que quase chegou no além. Night está muito triste olhando para as estrelas com saudades de Yuya. E de repente ele chega para preparar o seu jantar. Ele aprecia Night comendo muito contente. Yuya está cultivando um novo sentimento. Ele gosta de fazer as pessoas felizes. E quando Kaede e os outros ficaram muito contentes com a comida que ele preparou, isso o deixou muito feliz. Então Yuya se despede de Night, pois já está na hora do seu banho. E tá todo mundo no vestiário olhando pro corpo de Yuya. E ele pergunta pra Akira o que tá acontecendo que tá todo mundo olhando pra ele. E a Akira diz indignada: você ainda pergunta? O que é esse seu corpo, esse monte de músculo? Nem parece que você é daquelas pessoas que saem da escola e vão pra casa. Além de bonito, é musculoso. E grita indignado como ele vai competir com isso. Já no vestiário feminino, Rim começa a apertar os peitos de Kaede, perguntando o que ela faz no clube de atletismo. Ela está lá apenas para matar os meninos? Seus peitos estão no nível matador. Kaori e Yukini chegam e Kaede pede ajuda a elas, falando que Rim a está maltratando. Mas ela responde que não é nada disso. Ela só quer saber por que Kaede está no atletismo, apesar desses peitões. Só estava falando que ela é capaz de fazer os meninos perderem a cabeça. Kaori começa a se lamentar olhando para os próprios peitos, falando que não é justo. E Rin diz, mesmo assim, não se comparam com os peitos da professora Sawada. E Kaede já joga a boa, falando que a professora Sawada pressionou Yuya para se casar com ela. Então explicam, a professora Sawada comeu a comida de Yuya e gostou tanto que o pediu em casamento. E se ela avança com aqueles peitos, não há quem resista. Kaori pensa um pouco entristecida se Yuya gosta de mulheres de peitos grandes. No outro dia, várias barracas dos alunos estão destruídas. Vários alimentos foram roubados. No entanto, os itens pessoais estão ali. Grupo de Yuya sai para a floresta para procurar algo para o café da manhã. Yuya percebe que Akira está imóvel olhando para alguma coisa. E quando se aproxima, percebe que tem várias marcas de garras em uma árvore. E Yuya na hora já imagina que pode ser um urso. Então um urso enorme surge ao lado de Rim e Kaede. Todos entram em desespero e começam a correr. E o animal chega até o acampamento onde destrói várias barracas. Os professores pedem para que os alunos corram atrás de algum obstáculo. O grupo de Yuya vai próximo à professora Sawada. Então a professora e o grupo de Yuya correm para o local onde estão todos. Mas a professora cai. E quando o urso iria acertar um golpe na professora, Yuya segura sua pata com as próprias mãos. Então ele agarra o animal e o arremessa de costas para o chão, o desmaiando. Com certeza todos ficaram absurdamente assustados com essa cena. Yuya vai verificar se a professora está bem e ela diz que como uma professora deveria lhe dar um sermão por enfrentar um urso. Mas se ele não tivesse a protegido, com certeza estaria morta. Então dessa vez não receberá punições. E agradece a Yuya e pergunta se quer casar com ela como recompensa. Ele simplesmente nega e ela diz que vai esperar com paciência. Eles estão resolvendo o que vão fazer com o urso até que a polícia chegue. A professora Yomikawa já quer dar uma droga pra ele. Então eles o amarram e Kaori diz que o urso fará parte do instituto. Ele será como uma espécie de urso de guarda ao invés de um cão de guarda. Eles receberam essa permissão do governo local, graças aos contatos do seu pai. E se o urso tentar atacar novamente, eles vão saborear a sua carne. Então o urso foi levado em segurança e vai ser criado nas instalações do instituto. E a viagem de estudo fora do campus chega ao seu fim. Um tempo depois, chegou o dia que Yuya vai se apresentar ao rei. E pelo caminho, Yuya e Night encontram um grupo de ogros sangrentos, que podem ser um grande problema para o grupo de Lexia.
e os dois partem para o ataque. Yuya arremessa sua lança contra o líder deles, mas ele a para. E da sua caixa de inventário ele retira uma nova arma, um martelo enorme. Mas mesmo o monstro defendendo o novo ataque de Yuya, ele é desintegrado. E Yuya continua se espantando com as armas que o grande sábio criou. E ele recebe de drop uma máscara com uma aparência aí um pouco perturbadora, lembrando um demônio. E na espreita vemos um coelho olhando para o protagonista e pensando que enfim o havia encontrado. E Yuya avista o grupo de Lexia se aproximando. Night esboça uma reação um pouco preocupada, como se algo estivesse prestes a acontecer. E Lexia, com muita formalidade, agradece a Yuya por aceitar o convite de ir até o reino. De repente, Night pula em cima da princesa, a empurrando do local. Uma árvore estava para cair em cima dela, então Yuya a corta. E Yuya olha vários fios muito afiados e pergunta para Night se ele percebeu isso e foi por isso que ele empurrou Lexia. A princípio os guardas não entenderam nada, querem saber o que o cachorro de Yuya fez. Ele pede para que Night rastreie quem plantou essa armadilha. E Yuya, utilizando a sua camuflagem, chega por trás do assassino e lhe dá um chute que o deixa inconsciente. A máscara do assassino cai e Yuya, assustado, vê que se tratava de Luna. Lexia chega até Yuya perguntando sobre a pessoa desmaiada. Ele diz que era a pessoa que estava atrás dela, e é uma conhecida. Night já sabia que se tratava de Luna. Yuya pede um tempo a Lexia, para que ele possa curar dos ferimentos dela. Ele não consegue imaginar ela sendo uma pessoa má. Owen e o restante dos soldados chegam desesperados atrás de Lexia, porque ela simplesmente saiu correndo. Mas ela está toda feliz, dizendo que vai até a casa de Yuya mais uma vez. Ele utiliza uma magia de teletransporte e leva Lexia e Luna até sua casa. E ela pede para que agora ele explique o que aconteceu. E aqui chega ao final o 8º capítulo desse anime. Se você tá curtindo o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal e curte pra caramba esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo também. E se você quer que eu continue trazendo esse anime, escreve aqui embaixo num comentário que vocês querem a parte 9. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Valeu!